Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Espírita. Opa, hoje, olha lá, hein? Número 21 já, hein? Olha, parece que foi ontem e a gente já está aqui no número 21. E hoje trazemos um tema muito interessante. Um tema que até então a gente não discutia dentro do movimento espírita. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre sessão mediúnica virtual. E muito interessante. Olha, o pessoal tá chegando já. Até o Aurélio chegou cedo hoje, hein, Aurélio? Opa, coisa boa, hein? Opa, nosso querido Silvio aí, Silvio Costa, um grande abraço, querido. Bom te ver. Rogério, o Luiz chegando. Oh, legal. Pessoal que tá chegando já, dá um alô aí na questão do som. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tendo algum chiado? Tá baixo? Quer que aumenta? A gente tem como modular. Só não tem a imagem, não tem como melhorar. A imagem é essa mesmo. Agora o som tem uma mesinha aqui, a gente modula. Agora a imagem vocês vão ter que aguentar. A Rosana também tá aí. Tá tudo ok? Ótimo, então vamos lá. Olha, opa, olha, chegou aí o meu querido, olha aí, meu querido Adalberto, arigatô, meu amigo. Sempre bom tê-lo por perto, viu? Sempre muito bom. Fiquei feliz que você veio. O Marcos Vinícius tá aí já. Eu tinha certeza que você ia chegar hoje, Marcão. Aí. Então vamos lá. Quero convidar todos para a gente fazer nossa prece inicial rapidinho. Aqueles que se dispuserem a nos acompanhar, peço só que tire um pouquinho a mão do teclado aí, feche os seus olhinhos um pouco, dá aquela respirada. E vamos nos conectar mentalmente com Deus Pai, Criador de tudo e de todos. Esse Deus Pai de poder, de amor e de bondade e justiça. Esse Pai misericordioso que não cessa um instante sequer de nos amar. Vamos rogar a Deus Pai que permita que os bons espíritos possam nos auxiliar neste encontro da noite. Que esses bons espíritos possam nos intuir, possam nos auxiliar e conduzir esse nosso encontro da melhor maneira possível. Que esses bons espíritos possam também envolver, intuir e auxiliar o nosso querido amigo Rui Marcelo e o nosso querido amigo Jorge Medeiros, os nossos convidados da noite. Que eles possam, de maneira muito clara e objetiva, trazer o esclarecimento para todos. E eu rogo ainda a Deus, através dos bons espíritos, que Ele possa permitir que, além de tudo, eles possam neutralizar alguns espíritos que ainda tentam nos querer atrapalhar, nos prejudicar de alguma maneira. Em nome de Deus, nós damos por aberto o nosso resenha espírita de número 21. Tudo tranquilo? Ótimo, legal. Olha, o tema de hoje ele surgiu com uma publicação da Federação Espírita Brasileira, né, através do seu coordenador nacional da área de mediunidade, onde no último dia 12, agora do mês passado, um ofício, né, sob o título As Inconveniências das Sessões, né, ou Reuniões Mediúnicas Virtuais. E isso gerou um pouco de, né, uma repercussão óbvia, né, claro, tanto daqueles que são a favor quanto daqueles que são contra. Então, eu quero esclarecer primeiramente a todos, tá,
que estão nos ouvindo agora e vamos ouvir posteriormente. Nós respeitamos a publicação, nós respeitamos quem colocou dentro, né, do ponto de vista dele as orientações, mas nós vamos trazer para a reflexão da temática, tá? Então hoje nós trouxemos dois grandes amigos, estudiosos, para refletir, né, juntamente sobre essa temática. Então vamos lá. Vocês já até conhecem já, hein? Esse aí já é sócio aqui do Resenha, hein? Nós vamos explorar bastante ele. É meu querido amigo Jorge Medeiros, ele é natural do Rio de Janeiro, ele é professor de física, ele é expositor, pesquisador e escritor. Ele é autor do livro Educação Financeira, Sinar e as Gêmeas. Ele é coautor do livro Ações Transdisciplinares. Ele atua como coordenador da área de educação do 10º CEL, que é o Conselho Espírita de Unificação do Rio de Janeiro, como se fosse uma USE, né? Que faz parte do SERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Tem um canal, a gente pode acessar, é muito bom. A gente estava até dando risada aqui agora dos vídeos que ele faz, todo um arranjo legal lá, e a gente chora de rir por causa disso às vezes. Chama o canal de Estudos Avançados da Doutrina Espírita e de divulgação também das atividades espíritas e de educação. Então, eu quero uma boa noite mais que especial para o nosso querido flamenguista Jorge Medeiros. Boa noite, meu velho. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Obrigado mais uma vez, tá? Por sempre estar com a gente aí, nos atendendo. Pessoal, me dê um retorno do som do Jorge aí, tá? Se tiver ok, se não tiver, me dá, por favor, um retornozinho do... A Ju também tá aí, a Laine também. E agora, eu quero também apresentar o meu querido amigo Rui Marcelo. Ele é expositor no movimento espírita amazonense, com estudos e atividades espírita há mais de 10 anos em casas locais. Atualmente, ele é voluntário das atividades do Centro Espírita Tomás de Aquino em Manaus. Ele é pesquisador e divulgador das obras de Allan Kardec. Administrador dos grupos da Sociedade Amazonense de Estudos Espíritas e do Núcleo de Estudos Espíritas Allan Kardec. Profissionalmente, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado também do Amazonas. Ele é jurista, membro do Ministério Público e professor universitário de Manaus. Então, eu quero uma boa noite muito especial para o meu querido amigo grande Rui Marcelo. Boa noite, querido. Boa noite a todos, amigos, Alê, Jorge e todos os demais que nos assistem. Sintam-se abraçados, né, fraternalmente. E estamos aqui como auxiliares aí desses dois grandes e queridos amigos para tentar refletir sobre essa temática palpitante. Uma boa noite a todos. E que Deus nos permita a inspiração dos bons espíritos hoje e sempre. Ok. Pessoal, me dê então um retorno, qualquer coisa do som, tá, do Jorge e do Rui aí. Nós temos aí no chat também a Luísa. Qualquer coisa que vocês precisarem de alguma coisa técnica, fala com ela aí, que ela vai dar um jeito, tenho certeza. Está sempre disposta a auxiliar vocês aí no chat. Tá ok? Tudo tranquilo? Pessoal do Japão que nos acompanha também, arigatô. Tá? Obrigadão pela presença aí. Hoje já é terça-feira lá, 9h15 da manhã. Opa, isso é bom. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao tema. A gente sempre começa, o Rui, o Jorge já até sabe, mas a gente sempre começa a conceituar o título da nossa live. Então, como, né, a pergunta é para os dois, tá? Vocês vão trocando uma ideia. Como conceituar as reuniões mediúnicas virtuais? Muitos no chat, já antes da entrada, já me questionavam: o que é isso? Como que é isso? Isso existe? Não existe? Então, gostaria de saber de vocês. Vai lá, Rui. Muito bom. É uma boa, né, nós definirmos esse conceito para que não haja realmente distorção
no nosso diálogo, na nossa comunicação, o que se entende, resumidamente, como mediúnica virtual. A reunião espírita, envolvendo tanto a parte teórica quanto a prática de comunicação mediúnica, intermediada por um terminal de computador, né, com os participantes em seus respectivos lares. Dessa maneira, nós podemos delimitar aquilo que estamos nos referindo. Né? Será que é possível, é plausível? Apresenta, né, a segurança mínima para que possamos experimentar, para que possamos enveredar neste caminho, sem perder o norte teórico espírita? Né? Então, a nota da Federação Espírita Brasileira, no sentido de apontar inconveniências e mesmo contraindicar, é o que nós vamos ver ao final da redação dela. E nós queremos refletir sobre este tema, né, com muito equilíbrio, com muita ponderação e, acima de tudo, com base em argumentos, em ideias, né, que possam nos esclarecer à luz do Espiritismo. Jorge, é isso? Conceituei bem, Jorge? Vamos lá, Jorge. Muito bem, muito bem. É porque é exatamente a palavra virtual, né? As pessoas podem estar querendo ligar ao fenômeno mediúnico. Mas, na verdade, o virtual ele está no âmbito do meio de comunicação. Porque quando a reunião é presencial, o meio de comunicação é o ar, né? O ar que nós que respiramos, onde nós emitimos a nossa voz, né? Que é uma onda mecânica, e essa onda mecânica vai, vamos dizer assim, perturbar o tímpano de todos aqueles que estão à sua volta, e a partir daí há uma comunicação entre esses seres. Quando esses seres não estão no mesmo ambiente e vão utilizar, então, de um mecanismo que não existia na época de Kardec, como também, se eu não me engano, não existia máquina de escrever na época de Kardec. Então, ele não falou da mensagem via máquina de escrever, porque não tinha. Então, é a mesma coisa. Existe hoje um outro mecanismo que possibilita a oportunidade de pessoas fazerem trabalhos mediúnicos não localmente. Então, cada um em seu ambiente, e geralmente é o nome que nós demos para esse ambiente, chamamos de virtual, né? Porque não é contrário do presencial ou do analógico, e outras coisas, mas o virtual no sentido de que está na internet, que a comunicação se estabelece por causa de mecanismos que nós chamamos de internet. É isso. Não, ótimo. Pegando a sua fala, Jorge, que você falou que na época de Kardec nem máquina de escrever tinha, né? Não sei, acredito que não tinha. Senão ele utilizaria, né? Eu acho lá, né? Faz sentido. Também não existia internet. Então, sendo assim, eu pergunto, perguntar para os dois, tá? Há alguma coisa dentro das obras fundamentais que fala sobre as reuniões à distância? Não virtuais, mas à distância? Boa colocação, Ale, para que nós possamos deixar um alerta com relação ao que possa aparentar como novidade, como uma coisa não tratada expressamente nas obras do legado de Kardec, para apontar uma abordagem cognitiva, uma abordagem de aprendizagem possível para estes casos e que pode nos mostrar que, conquanto não esteja com todas as letras, implicitamente lá se encontram ferramentas para chegarmos a alguma conclusão, não? Ou pelo menos traçarmos hipóteses. Então, eu me refiro à condição que temos de revisitar, pesquisar e entender os princípios espíritas, numa abordagem dedutiva. Nós vamos partir do geral para entender uma particularidade que se apresenta
nos dias de hoje. Então, o raciocínio é: algum princípio espírita há para que eu possa melhor compreender esta proposta que hoje se coloca de realizar reuniões espíritas com a mediação ou o auxílio de computadores e da internet? E nós entendemos que a resposta é positiva, que nós encontramos, em especial no Livro dos Médiuns, também em A Gênese, capítulo 14, na Revista Espírita, em alguns bons artigos que podemos selecionar, dentre os quais aquele que está em dezembro de 1868, em que Kardec pergunta se o Espiritismo é uma religião, princípios que nos servem para bem pontuar a natureza de uma reunião espírita e a sua compatibilidade ou não com esse ambiente virtual. Então, eu e o Jorge, alguns dias atrás, nos reunimos e trabalhamos esses princípios para fazer efervescer, não é, esta reflexão. É possível ou não é? Conveniente ou não é? Vamos visitar os princípios. Então, dentre esses princípios, nós localizamos no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 330 e seguintes, alguns conceitos elementares para trabalharmos. O primeiro deles diz respeito ao conceito de reunião espírita como laço moral, em vez de laço físico, baseado na ideia de comunhão de pensamentos. Em que consiste o princípio da comunhão de pensamentos? Consiste na tradução das reuniões espíritas, das reuniões de quem concebe, não é, e acredita no referencial da filosofia e da ciência espírita, como uma unidade de pessoas à base de pensamentos comuns. Uma reunião espírita é um ser coletivo formado pela homogeneidade do pensamento daqueles que participam da mesma. Então, quando a gente para pensar nesse sentido, a gente se distancia da tendência que todos temos, enquanto espíritos imperfeitos de terceira ordem, de dar mais importância ao aspecto físico. Da forma, né? Não do fundo, né? Isso. De valorizarmos, né, o posicionamento, a localização física, entendendo supostamente que o mais importante é estarmos em contato físico, é a presença, a proximidade física em determinada edificação, né, uns unidos, né, corporalmente ao outro, próximo ao outro, como sendo o mais importante. Quando esse referencial nos demonstra que isto é uma mania ainda da nossa qualidade de espírito imperfeito encarnado, de querer materializar tudo. Em vez disso, a verdadeira reunião, o verdadeiro laço para o estudo, para a prática, segundo o Espiritismo, é o laço moral pela comunhão de pensamentos. Perfeito. Ele falou muito em comunhão de pensamento, para que todos tenham uma noção. Ele citou Revista Espírita, dezembro de 1868, está lá, sessão anual comemorativa dos mortos. Lá Kardec vai definir, né, ele pergunta se é uma religião, ele vai explicar no sentido geral, no sentido, né, filosófico. Aí ele vai falar sobre a comunhão de pensamento. Então é isso que o Jorge o Rui, está falando. Jorge, tem alguma coisa aí? Eu queria, antes de mais nada, fazer uma reflexão aqui com as pessoas, para que elas possam se situar, principalmente quando se fala de doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec nas suas 22 obras fundamentais, ela trata de leis. A partir das leis, ela cria conceitos. E esses conceitos têm seus vocábulos apropriados a esses conceitos. De modo geral, quando se estuda leis,
Nós apenas observamos a possibilidade e a impossibilidade de tal fenômeno acontecer. Diferente do que aqueles que abordam, como muito bem o Rui trouxe, abordam a ideia de religiosidade, mas do ponto de vista de permissões e não permissões, de orientações, se pode fazer ou não pode fazer, isso eu faço ou isso eu não faço, em vez de entender o que é o próprio fenômeno. Essa é uma diferença muito grande. De modo geral, as pessoas estão mais presas a querer ouvir pessoas perguntando se é permitido ou se não é permitido, sem mesmo estudar o fenômeno. É mais ou menos assim. Nós estamos aqui estudando a física. Olha, os físicos permitem que você salte ou você não salte? A física estuda, né, a atração dos corpos. O que vai ser feito a partir das atrações dos corpos é uma outra história. Isso é uma aplicação. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é a atração dos corpos. Então, peraí. Então, eu posso saltar do primeiro andar do meu prédio? Pode. Poder, pode. Deve. Não sei. Depende, né, das condições iniciais. Né? Será que tem alguma coisa para amortecer lá? Posso saltar do segundo? Então, muito mais do que as pessoas falam. Olha, a partir, segundo o Espiritismo, a partir do primeiro andar você não pode pular. Segundo o Espiritismo, a partir de... Sabe, as pessoas estão muito presas ainda, que é uma questão ainda dos atavismos religiosos das nossas encarnações pretéritas, ainda estão presas a essa ideia de achar quem proíbe, quem permite alguma coisa, em vez de entender, depois que eu entendo, o que eu faço com isso? É muito mais importante do que ficar, não, o Alê não gosta que eu use a camisa do Flamengo. Tá, mas... Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né, velho? Qual é a consequência disso? É exatamente isso. Então, eu acho que o primeiro grande equívoco dessa ideia de proibição é exatamente isso. Em vez de querer esclarecer, estão mais preocupados em querer proibir ou permitir algo oficialmente, como se a natureza dependesse de pronunciamentos oficiais de alguma instituição, né? Não. Legal. Sobre essa questão que você levantou, Jorge, muito interessante, porque a FEB, para ter lançado alguma coisa, né, os inconvenientes aí, muita gente deve ter chego até eles perguntando, né, se pode ou não pode, se é correto ou não é. Por quê? Eu acho interessante a sua fala, porque se eles esclarecem de maneira correta, explicando o que de fato cabe cada um escolher, porque mesmo que ele falou que é inconveniente, muita gente vai fazer, e mesmo se ele falar que é conveniente, muitos também não vão fazer. Tudo depende do aparelhamento que tem, do grupo que tem, da vontade que tem e tudo mais. Então eu acho assim, o interessante é isso, é esclarecer de maneira correta para que cada um tenha o uso, faça uso do seu livre-arbítrio. Não sei se vocês pensam assim, o Rui pensa assim também ou não. Sem dúvida, nós estamos no campo do postulado da fé raciocinada. O espírita sério é aquele que se dispõe primeiro a raciocinar. E ao raciocinar, compreende. E por isso se filia a determinada crença, a determinada afirmação. E não por seguir por um sentimento hierárquico, não é? Por um ouvir dizer, um achismo ou mesmo uma posição oficial de quem se intitule representante do espiritismo enuncie. Então essa responsabilidade é toda nossa, para que cada um possa colaborar a seu turno para o aprofundamento desse conhecimento espírita que só vem com diálogos assim, em que nos dispomos ao livre pensar, não é? Raciocinando, examinando os argumentos, prós e contras, nós vamos ajudar a um melhor posicionamento, né, razoável, motivado. Ótimo, então vamos lá. Partindo desse princípio, né? Qual que é o princípio, então, Rui, básico para nós enfrentarmos e compreendermos com base dentro da doutrina as questões relacionadas a mediúnicas virtuais? Pois é. Segundo
o Espiritismo, segundo a ciência espírita, o que une as pessoas, estejam elas encarnadas ou desencarnadas, do ponto de vista essencial, é o pensamento, e não a posição física, a distância ou proximidade dos corpos. É essa a ideia revolucionária que nos permite compreender o que é mais importante para o êxito de uma reunião espírita, estejam onde estiverem os seus integrantes. Sem esquecer que o primeiro ingrediente nesse sentido é o estudo sério da teoria, como nos aconselha Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Nós não estamos aqui neste momento para incentivar atos curiosos, atos levianos de se entregar a uma experimentação, né, com apoio na sorte, com apoio aí na achismo, qualquer tipo, né? de achismo, de fé cega. Se não for feito a partir de um estudo prévio, sério, continuado, sem dúvida nenhuma haverá inconvenientes, seja numa reunião presencial, né, seja numa reunião virtual, seja na casa espírita, seja no ambiente doméstico. Então, a chave, né, de êxito e de compreensão das reuniões espíritas é o pensamento, em uma palavra. Pelo pensamento é que as pessoas realmente se unem à base de uma afinidade. Pelo pensamento é que nós vamos atrair os espíritos e repulsá-los por uma simpatia e por uma antipatia, né, que naturalmente se irradia, né, do nosso espírito, nosso eu espiritual, demonstrando, né, quais são as nossas intenções, qual a nossa seriedade, qual a nossa inclinação. Né? O que atrai espírito não é sessão mediúnica num determinado lugar. O que atrai espírito não é a presença de 1 ou 2 médios num determinado lugar. O que atrai espírito não é uma sala reservada para uma sessão mediúnica, uma casa que seja centro espírita. O que atrai espírito é a sintonia, é o princípio da comunhão de pensamentos. Estaremos protegidos pelos bons espíritos, fazendo sessões em casa ou na casa espírita, desde que o nosso pensamento seja de qualidade, seja virtuoso, revele nosso bom propósito, o nosso esforço de elevação moral e o nosso estudo sério, prévio, em espiritismo, para nessa via de mão dupla de solidariedade, encarnados e desencarnados, livres e cativos, possam se apoiar na dupla finalidade apontada pelo espiritismo, que é de instrução e de auxílio mútuo. Não, perfeito. Jorge? Show de bola. Eu concordo com ele. Essa foi boa. Fala aí, a atmosfera espiritual, né, Jorge? Aqui a sintonia aqui é fera. O importante é a gente entender. Claro que a gente, com um certo tempo de movimento espírita, a gente já entende que quais são os referenciais teóricos, quais são as motivações, que cada grupo emite as suas opiniões. A nossa função e o nosso compromisso é com a doutrina dos espíritos. E a doutrina dos espíritos, ela tem um critério muito forte, que é o controle universal dos ensinos dos espíritos, onde o primeiro critério é o critério da razão. Então, primeira coisa, vamos submeter todos os elementos que são trazidos, novos ou não, ao cadinho da razão. A partir daí, se conseguir passar desse primeiro, vamos dizer assim, desse primeiro dique, os outros serão levantados, mas o primeiro é o mais importante. Então, se não existe impedimento
Porque, novamente, um exemplo. Quando a gente fala, vou falar de doutrina espírita e vou falar de movimento espírita. O movimento, eu já tive a oportunidade de pegar um livro não, apostila espírita do casamento, mostrando se o casamento do espírito é assim ou é assim, não sabe. Não sei se vocês já tiveram contato com esse material. Ainda não. Ora, por quê? Como o Rui muito bem falou, as pessoas às vezes querem pegar caso particular. A doutrina espírita estuda a lei. Então, qual é a lei que une os seres? É a lei de amor. A partir do momento em que eu entendo o que é a lei de amor, eu vou viver a minha vida com o conhecimento da lei de amor. Então, quando Kardec fala lá, o divórcio separa de corpos o que já estava de espírito. Ele não está dizendo quem deve separar, como deve separar e por que deve separar. Mas ele diz o que separa. Isso é o que une. Essa é a questão. Então, quando a gente fala da reunião em si, vamos entender o que é possível e o que não é possível, como é e por quê. Essa é a questão fundamental que a gente tem que pensar, que, de modo geral, as pessoas não estão querendo estudar isso, ou porque não estudaram, ou por um motivo, não importa. O importante é que nós temos a nossa obrigação de se debruçar sobre esses assuntos e esclarecer aqueles que assim desejam, né? E assim fazemos pelos nossos meios que nos são oferecidos. Não, perfeito, Jorge, perfeito mesmo. Olha, então vamos aprofundando um pouco mais aí. Eu tenho certeza que muitos vão ter também vai se ligar nessa questão. Com o virtual, o médium, ele está alocado na sua residência. E muitos, né, a gente já sentiu isso durante o dia de hoje, o pessoal perguntando, ficam com medo de atrair para os seus lares os maus espíritos com essa prática mediúnica, apesar que o Rui já falou alguma coisa aí. Mas em relação a esse amparo espiritual, o centro espírita ele é mais seguro que nas reuniões feitas, alocadas em casa, em residência? Rui? Nós notamos no meio, não é, a suposição reafirmada de que haveria necessariamente na casa espírita uma proteção inabalável para a prática, em detrimento dos lares de qualquer outro lugar onde se aventa realizar uma reunião espírita, vamos dizer assim, particular, familiar, doméstica. Entretanto, pelos princípios que estamos aqui abordando, bem se vê que, embora possa pesar uma certa presunção de preparo na casa espírita, porque as pessoas ali se reúnem levando talvez o seu melhor esforço, né? Seu melhor preparo para uma boa qualificação do pensamento, esta afirmação ela tem que sofrer relativização, porque nós vamos encontrar dificuldades de concentração, de elevação de pensamento, de comunhão de pensamento em muitos grupos nas casas espíritas. E nós sabemos que, por conta disso, é que inúmeras delas se veem à volta com reuniões improdutivas, né? Reuniões onde só aportam espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, sofredores, endurecidos, sem uma orientação segura dos guias, dos médiuns. Aliás, muitos não estabelecem sequer contato com os seus guias, não os usam, não os têm como auxiliares. Há problemas de mistificação nos grupos, nas casas espíritas, né? E diversos outros problemas. Então, é improcedente mesmo, não é, presumir que há uma superproteção, não é, num determinado local que se convenciona a casa espírita. Tanto lá como no ambiente doméstico, o que vai dizer, não é, como requisito da qualidade das sessões sob esse aspecto, é a qualidade pessoal de cada integrante
em relação aos pensamentos que levam, entretêm, e toda a comunidade espiritual, que são os seus afins, né, que eles levam para o ambiente da reunião, e com isso, né, nós vamos observar que é possível se estabelecer com qualidade uma reunião mediúnica, estando o médium no lar, em vez da casa espírita, bastando nesse sentido, em primeiro lugar, que cada médium e cada integrante deste grupo, né, estando no seu lar, mantenha a elevação do pensamento, né, mantenha o esforço que vinha, né, despendendo para qualificar como sério o seu grupo. Não é porque a partir deste momento o laço se forma em relação às pessoas que estão fisicamente distantes e em comunicação mediada pelo computador, pela internet. E assim os desencarnados também se põem em proximidade, em contato, em comunicação, atraídos, não é, por esta qualidade de pensamento. Então, é relativo essa coisa de dizer que é mais protegido na casa espírita e de que no lar, necessariamente, os médios vão estar desamparados. Não vão, porque a qualidade do seu pensamento os coloca em sintonia e proteção dos bons espíritos. Segundo, em comunhão de pensamentos, ele vai estar formando o feixe coletivo, tal qual ele formava quando reunia presencialmente com aquele seu grupo sério. O grupo que era sério presencialmente não vai deixar de sê-lo, porque está nessa circunstância virtual. O elo, né? A reunião moral se estabelece do mesmo jeito, protegendo o médium, né, de algum tipo de desgaste magnético que do exercício da mediunidade resulte. Então, não há um perigo de um médium se expor a maus espíritos, não é, de uma maneira irremediável, de uma maneira nociva à sua saúde, porque o laço protetor é possível e se estabelece ele estando no lar. Jorge, quer acrescentar alguma coisa, filho? Quero sim. Seguinte, uma coisa que também as pessoas talvez interpretem a palavra médium e mediúnica como uma palavra mágica. Veja bem, quando você... Então, os espíritos só vão ser atraídos se você falar, falei a palavra mediúnico, então vai vir espíritos maus para a minha casa. Tá, agora olha só, preste atenção. O que atrai os espíritos? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, ok? Não é isso? Sim, ora, perfeito. quando a pessoa está lá assistindo a novela, desejando que a Carminha morra, ou com a fulana de tal morra, essa pessoa, a novela, ela é fictícia, ela é uma ficção. Mas o sentimento do espectador é verdadeiro, é real. Esse sentimento se irradia e atrai espíritos também. Quando você está assistindo um filme de terror, quando você está assistindo um filme lá de mocinho e bandido, e está desejando que o bandido morra, ou está assistindo uma TV Mundo Cão, onde só passa assassinatos e não sei o quê, e você está ali vibrando, o seu sentimento está atraindo, muito provavelmente, mais espíritos sofredores do que você estando em estado de concentração, de recolhimento. Um filme pornográfico, né? Um filme de terror, alguma outra coisa, né? Não vou nem entrar por aí, mas você está ali assistindo o jogo, desejando que o jogador do Vasco quebre a perna, etc. Seus sentimentos são reais. E estão atraindo, e além de você estar atraindo, você não está com esta proteção que o Rui muito bem levantou, que é o verdadeiro recolhimento, que você está num objetivo sério, que você está numa atividade útil, que você está trabalhando no bem, com a assistência dos bons espíritos, porque toda vez, em qualquer situação e ocasião em que nós estamos trabalhando no bem, nós estamos sendo assistidos. Então, é um mito essa ideia de que
falou a palavra mediúnica, você atrai espírito, como se antes você não atraísse. Atrai sim. Não, ótimo. Vamos dar uma olhadinha no chat, tem perguntas interessantes lá, tá? As perguntas vai ficar para os dois, aí vocês podem fazer um bate-bola tranquilo aí. A nossa querida Andréia, a Andréia, ela não é no centro, ela é caseira, ela é caseiro, tá? Obrigado pela participação, obrigado pela sua pergunta, interessantíssima. Boa noite. Numa casa onde apenas um dos familiares está em sintonia com os bons espíritos e os demais membros da família estão em sintonia contrária, haveria interferência para uma manifestação segura? Obrigado, Andréia, pela sua participação e pela sua presença. Bom, vamos começar com o Jorge agora. Vamos começar com o Jorge agora. Vai lá, Jorge. Vai lá, Jorge. Então, tudo de alguma forma interfere. Não existe nada que esteja estanque no universo. Então, todos nós somos mais ou menos interferidos pelas influências tanto do meio quanto dos espíritos. Isso é um fato. Agora, por isso que, como o Rui bem levantou, você tem que saber, para que você possa trabalhar, qual é em que nível você está de desenvolvimento da mediunidade, que tipo de médium você é. Então, se, por exemplo, uma coisa eu vou trabalhar mediunicamente, eu aviso aqui em casa, vou fazer um trabalho tal, as pessoas respeitam. Outra coisa, no ambiente que não tem o mínimo de condição, onde as pessoas vão tirar a sua concentração. Então, se você não tem condições de ter o mínimo de concentração, ok? Então, você não está sendo um bom intermediário. Esse é um problema que você tem, e não da possibilidade do fenômeno. Isso é que é importante. Então, se você consegue ter o seu recolhimento, ok? Muito bem feito, e as outras pessoas, mesmo que não estejam sintonizadas com aquilo, né? Você quiser fazer aquele seu trabalho, você consegue. Da mesma forma, um exemplo, eu Jorge, estou lá na quadra do Salgueiro e percebo que alguém está com um problema espiritual. Fala assim, atenção, mestre, não sei o quê, desliga a bateria, coloque quanta luz, que eu vou fazer uma oração para o fulano. Não tem isso. Né? A pessoa vai e faz a oração, ou não faz a oração? Faz o atendimento. O atendimento a gente faz no ônibus, faz na praia, faz em qualquer lugar. Então, o que é importante para que tenha um atendimento? Quais são os elementos necessários? Então, se eu tenho recolhimento, se eu consigo a concentração correta para ter esse recolhimento, todas as outras coisas externas são externas. Agora, quando o externo consegue interromper ou minimizar esse efeito, aí eu tenho que saber o quanto minimiza, se vai ser uma ação útil ou não. Correto, Rui? Perfeito. Rui, quer falar alguma coisa a respeito? Pois é, nós temos essa tendência, às vezes, de supervalorizar as condições adversas, né? E o poder de interferência do imperfeito, do mal. Né? Nós temos que entender, pelo princípio da comunhão de pensamentos, como o Jorge disse, que vamos obter pelo adequado recolhimento, que há igualmente uma multidão a qual podemos nos associar para neutralizar essa influência negativa por parte de um ou outro morador que não esteja em comunhão conosco. Nós temos que entender que essa homogeneidade ou sintonia no campo do pensamento nos abre, né, um elo, uma conexão muito forte, né, com inúmeras individualidades que querem secundar a nossa vontade, o nosso bom sentimento, a nossa aspiração no bem, neste caso. Não é? Então, não presuma que você está só diante do esforço meritório de perseverar no bem, na sua instrução, no seu progresso espiritual, para o qual a comunicação com os bons espíritos, ou auxiliada pelos bons espíritos,
ainda que contando com a comunicação dos irmãos imperfeitos, ajuda muito. Uma aula de autoconhecimento, que, aliás, às vezes o movimento perde de vista, né? Entendendo que a comunicação é um artigo de luxo, desnecessário, não é próprio para pesquisadores, para missionários, a ponto de as pessoas fazerem a suposição equivocadíssima que o Livro dos Médiuns não estaria mais atual, que não seria aplicável à generalidade dos grupos espíritas, que ele seria um artigo histórico devotado aos missionários, né, a condições singulares e inatingíveis por nós outros, nos grupos que intencionamos formar seriamente, né, com compromisso moral e intelectual. Não é assim, não é? Como o Jorge havia falado, nós temos uma força enorme nos bons espíritos para nos dar um empurrãozinho, né? Aquela força, desde que identifiquem pureza de intenção, não é? Uma vontade firme de operar no bem. Ótimo, perfeito. Toma um comentário. Claro, Jorge. O centro onde eu participo, ele é muito pequeno mesmo. É quase que menor do que muitas casas que tem, casa comum que tem por aí. Tinha dois cômodos. E ele está situado num terminal de ônibus, onde as pessoas entram, saem, às vezes o motorista fica acelerando, e nós conseguimos trabalhar, né? Então, se você for imaginar uma sala do lado, onde tem um montão de gente vendo ou fazendo outras coisas, esse ambiente é exatamente assim. No muro do lado, na esquina tem gente tocando pagode, tem tudo isso. Uma questão é, se você entende o que você está fazendo e se propõe a fazer, você consegue neutralizar o externo. E consegue isso. Perfeito. Mais uma no chat. Tem uma no chat e tem uma no WhatsApp que o pessoal está me pedindo. Vamos lá. Grande Silvio, meu amigo, Silvio Costa. É improcedente presumir que o centro espírita, deve ser isso aí, está mais harmonioso que uma residência. Mas não é porque as casas espíritas não têm estrutura que podemos validar a reunião virtual, devido aos seus riscos. Os médios podem estar desequilibrados em qualquer local, mas convenhamos que isso acontece com ele sozinho. O risco é muito maior. E aí, o que vocês acham do grande Silvio? Obrigado, viu? Mais uma vez pela participação, presença e o carinho. Bom, quem começa, Jorge? Vai lá, o Jorge começa agora. Assim, claro, as perguntas são ruins, o chat é o Jorge, vai. Olha só, qual é o risco que eu corro, né, sendo médium? São as minhas imperfeições morais. As minhas imperfeições morais não desaparecem no centro espírita, ou aparecem no centro espírita e desaparecem no lar. Ok? Esse é um problema que nós ainda criamos, de achar que a nossa concentração vai ser maior mesmo naquele lugar. Isso são desculpas externas que nós colocamos. Nós temos que nos exercitar para estar em equilíbrio em qualquer lugar. Então, se da mesma forma que eu posso criar justificativa para não me concentrar no meu lar, eu posso também criar porque tem aquele médium que falou alguma coisa que eu não gostei e aquilo está dentro de mim e aquilo vai me influenciar. Na hora até do diálogo lá, o espírito está falando e a pessoa acha que está falando, porque ela perdeu o foco. Se você perdeu o foco, você não sabe o que você está fazendo. Então, por exemplo, um ambiente somente preparado para aquilo, ele vai reunir alguns elementos que podem ser mais favoráveis, mas não são os elementos essenciais. Isso é que é importante. Então, isso é que é entender que o trabalho mediúnico não é simplesmente somente o auxiliar os espíritos. O nosso exercício de concentração também é um trabalho mediúnico. Então, entender isso. Essa ideia de que o centro espírita tem redoma, que tem leão de chakra. O pessoal está vendo muito Space Ghost, muito Zepuloid, Johnny Quest, né? Esses de filme que tem
O que une e o que afasta são leis naturais. A lei de amor, a lei de afinidade, a lei de sociedade. Essas leis que nos unem e que nos afastam. Encarnados e desencarnados. Ok? Então, existem mais elementos favoráveis a alguma coisa para lá e para cá, mas não são elementos determinantes. O elemento determinante está dentro de nós. Somos nós mesmos. Perfeito. Grande Rui, vamos lá. Eu acho que paira um medo excessivo e infundado quanto a esse conceito de desequilíbrio do médium. Eu acho que um médium que, como Kardec ensina, é o Livro dos Médiuns, que tenha boa formação, bom curso de desenvolvimento, seja um médium seguro, experimentado e sério, ele não vai passar por nenhuma abreação, nenhum desequilíbrio que possa pôr em risco a sua segurança. Ele já sabe como o fenômeno se processa, ele sabe dar bom curso à sua faculdade mediúnica. Ainda, meu amigo, que a conexão caia, por alguns minutos, ele vai saber retornar à posse das suas faculdades. Hoje em dia, eu não sei se é do conhecimento, do maior número, mas nós temos psicólogos que fazem hipnoterapia online. Com grande segurança, colocam a pessoa em estado sonambúlico, para fazer o seu tratamento. Da mesma maneira, o amigo que é médium e que trabalha desse jeito, em transe, em estado sonambúlico, não se preocupe, porque se você tiver a teoria, se você tiver o preparo, você vai saber se virar. Não temos registro, não. Isso é coisa não só do Space Ghost, o Jorge, tempo do Jorge aí. Mas dos filmes de terror. Não é em que a gente fica pensando que tal estado emocional, que é natural durante o fenômeno, da comunicação mediúnica, que isto vai ser algo análogo a uma possessão severa que põe em risco a vida da pessoa, Então, não é assim. A gente tem que estudar mais a fundo e entender que há limites, que há determinados preceitos que poderemos instruir, guardar, lembrar, que vai fazer com que bons médios possam dar comunicação onde quer que esteja. Está lá em trânsito, recebe uma comunicação tranquilamente, está no trabalho e consegue fazer a comunicação, receber o ditado, e independente do lugar, desde que ele esteja bem habituado e bem instruído sobre a sua faculdade e como se processa uma sessão mediúnica. Então, eu discuto essa questão da gente entender que é um perigo. Não entendi. Kardec aconselhava, Ale, só para completar? Não, fica à vontade, Rui. No Livro dos Médiuns, no capítulo 13 da formação dos médiuns, que os candidatos à psicografia treinassem nas suas casas. A cada 15 minutos, rogava ao seu anjo da guarda e fazia o seu treininho lá. Exatamente. Perfeito. Uma coisa só que eu gostaria de salientar para todos que estão nos ouvindo e vão nos ouvir, às vezes eu noto na prática, no dia a dia, uma diferenciação. O médium que é da sessão espírita, da mediúnica, o médium que é isso. Eu acho que o médium, assim como nós somos médium 24 horas. E é isso que a gente também tem que entender. Tá? E para aqueles que chegaram depois do começo, nós não estamos nada contra a publicação da FEB, quem a publicou, nós temos o maior respeito, tá? Não é isso, mas nós estamos refletindo, trazendo a reflexão sobre, ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam aí. Tem uma pessoa que não consegue acessar o chat, tá? Mas mandou uma pergunta via WhatsApp para mim, como seria, tá, se o médium numa sessão mediúnica virtual tivesse algum problema?
Temos que definir problema, né? Deve ser algum problema em transe, né? Ou no processo, alguma coisa nesse sentido. Como eu falei há pouco, né? Eu acho que eu já antecipei um pouco. Né? O fato dele estar emancipado, dele trabalhar mediunicamente, em transe, não é um estado sonambúlico, não significa que ele está à mercê, não é, do espírito a ponto de se julgar ameaçado em sua segurança pessoal. Não é assim. Um exemplo, ele está passando mal, ele passou mal, teve um mal súbito ou alguma coisa, sei lá, pode até ser também isso. Pois é, ciente de que isto se deve a um jogo de forças magnéticas em relação a um ente desencarnado, ele estará ciente, por estudo prévio, de que ele pode se concentrar e restituir o domínio do seu corpo. Não é claro que ele vai passar por um certo estado de desgaste físico, é natural. Não é como se, para o novato entender, vai passar um susto. Não é? Ele vai se sentir ofegante, ele vai se sentir abalado, mas ele, com o devido preparo, ele vai entender que isto, pela força do próprio pensamento dele, em comunhão com os bons espíritos, é algo que, no curso de alguns minutos, ele pode superar sem perigo. Pelo menos eu desconheço registros de caso, tirando a questão dos médios sob obsessão grave. Esses aí não podem participar de nem sessão, da presencial, nem da virtual, né? Trato. Exato. Mas tirando esses casos, eu não conheço de nenhum médium que tenha verdadeiramente, né, posto em risco a sua saúde, né, colocado numa situação de saúde, né, precária, por ter sofrido desgaste na comunicação, né, durante o transe, né, pelo jogo de forças magnéticas com os irmãos desencarnados. Ótimo. Jorge? E uma outra coisa interessante, a gente entendendo o que são os fluidos espirituais, né? Se a pessoa entende que aqueles fluidos que causaram algum tipo de desequilíbrio no médium, ele é proveniente do comunicante. Ora, esse fluido não é característico do médium. Se ele não é característico do médium, ele não vai ficar no médium. Ele vai se dissipar, esse fluido. Então, o médium, se ele sabe disso, né, ele não vai se desesperar, porque às vezes o grande... Aí entra, como o Rui falou, da questão da formação do médium. Porque muitas vezes o aspecto psicológico, os fluidos que o próprio médium cria para ele, de desespero, por não conhecer o fenômeno, esses fluidos vão desorganizá-lo muito mais do que a própria entidade comunicante. E fluido por fluido, todos nós que trabalhamos no bem temos o nosso anjo guardião, temos os nossos espíritos familiares e tem o dirigente ou os dirigentes espirituais da reunião e que sabem exatamente aquilo que é necessário e o tempo necessário para que aquela pessoa possa se reorganizar. Então, as pessoas, infelizmente, assim, por causa de algumas literaturas, hoje se dá muito valor ao mal, se dá muito valor às trevas, muito poder, né? O espiritismo ele mostra, né, a autoridade moral é irresistível. Então, se eu sei o que eu preciso fazer, olha, caramba, né, o impacto dessa comunicação foi forte, eu sei o que é isso, vou me manter porque eu sei que aquilo não vai permanecer. Então, se não vai permanecer, eu não tenho que desesperar. Aí, em alguns lugares, criam rituais de dar autopasse. O pessoal dá passe em si mesmo, que é, né, como se você fazer transfusão de sangue do braço direito para o braço esquerdo. Os fluidos que lhes são característicos já lhes são característicos. Que eu preciso é o quê? Me concentrar, elevar o meu pensamento a Deus para que eu busque um equilíbrio maior e mais facilmente esses fluidos vão se dissipar. E ponto. O resto fica conforme o freguês. Perfeito, perfeito. Mais uma no chat, por gentileza.
que está fervilhando. O grande Luiz, nosso querido Luiz, concordo que a comunhão de pensamentos, acho que ele está falando da fala do Rui, né, numa reunião mediúnica. O problema não está com os desencarnados. O problema está nas condições dos médios no que diz respeito à preparação, estudo, domínio do fenômeno, condições morais, dentre outros. É isso que ele está perguntando. O que vocês falam? É isso aí. Perfeito. Acho que ele respondeu, né? Ele perguntou e respondeu. Jorge, ele cobrou o escanteio, correu e cabeceou já. Porque o grande problema é que as pessoas não têm ou não buscam esses elementos e aí atribuem a elementos externos a falta daquilo que ela deveria buscar na base, que são esses elementos que o nosso irmão levantou aí. Não, exato. Luiz, a gente tem que caprichar melhor nos cursos de desenvolvimento, nos cursos de formação, porque alguns há, não é que lamentavelmente, não abordando a metodologia, não é, a técnica do Livro dos Médiuns, do Espiritismo, de Kardec, vão, em vez de ajudar, criar uma dependência e criar esse medo, não é, que vai fazer do médium inseguro, dependente e improdutivo, né, no seu exercício. Não, então, precisamos de mais estudo. Não, ótimo. Falando, né, sobre a cartilha que o comunicado da FEB, né, nós estamos só analisando, né, e refletindo sobre, tá? Nada contra, eu já deixo muito bem claro isso, porque nós temos um carinho muito especial pelo Jacobson, né, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre está ativo, tentando de alguma maneira ajudar, então nós estamos refletindo sobre, tá? E tem mais um... Nós estamos discutindo ideias. Sim, ideias, com argumentos, não pessoas nem entidades, é isso que a gente tem que deixar muito claro, senão o pessoal já vai falar que a gente está contra ele é uma pessoa maravilhosa, tá? Kardec, ele sempre orientou a formação de pequenos grupos, tá? Tanto de estudo, como da prática, né, mediúnica, como o Rui bem frisou, nessa comunhão de pensamento torna-se mais harmonioso, tanto para a prática quanto aos estudos, vamos colocar por isso. Por isso que muitos desses pequenos grupos reuniam-se em casa. Mas a gente nota que as sessões virtuais, elas são diferentemente, porque cada um vai estar situado e alocado em algum lugar. Isso, de alguma maneira, dificulta a comunicação entre o dialogador com os médiums. Então, aí eu pergunto, a prática mediúnica não pode ser perigosa se o médium, estando de longe dos integrantes do seu outro grupo, ao invés que no centro eles estariam mais homogêneos? Como que vocês veem isso? Vai lá, Rui. Agora é o Rui, agora a pergunta é o Rui começa. Primeiramente, como já temos insistido, não é, este isolamento é aparente, desde que saibamos que se forma um laço moral pela comunhão de pensamentos. Então, o médium não vai estar sozinho. E essa comunhão de pensamentos, como é que vai se formar? Pelo auxílio do instrumento de comunicação, que é a internet. Então, a videoconferência permite que todos possam adquirir unidade de pensamento. É o start, né? É o ponto de partida. Não é? Ale, Jorge, vamos aqui em tensão X, em comunhão de pensamentos. Aí vocês conseguem me escutar, não conseguem? Perfeito. Conseguem me ver? Então agora nós temos uma ordem que forma o laço. Não é? E durante a reunião, a ordem é pronunciada, seja pelo dirigente, não é? Para ordenar as comunicações espontâneas, seja os evocadores, não é? Para aquelas comunicações que são por este intermédio realizadas, a sequência em que os médiuns trabalham. Então, isso é para pôr uma ordem. Não é? Então, somam-se o pensamento, que forma a reunião essencial, com a qualidade
de comunicação que a internet permite para a ordem dos trabalhos. E assim a gente afasta essa suposição de isolamento. Vai lá, Jorge. Pois não, Jorge. E também quer complementar? A gente... Porque algumas pessoas podem pensar assim, tá, e se uma pessoa tem a internet boa, outra pessoa tem a internet ruim, e no meio da comunicação cai a comunicação... Você já imaginou? Travou, Jorge, travou. Travou, né? Caramba, o espírito... Olha só, presta atenção, o médium, não um médium desenvolvido, seguro. Caramba, cara, acabou a comunicação, o espírito está aqui, e agora o que eu faço? Né? Isso aí, esse é o médium que não estudou a doutrina espírita. Primeiro, porque se tem a comunicação, ele sabe, como muito bem disse o Rui, que tem o anjo da guarda do espírito, o anjo da guarda do médium, o dirigente da reunião mediúnica, estão todos ali, sabe? Eles já previram isso, já sabem que caiu a comunicação. Então, você está amparado. Então, o que te cabe? Manter o equilíbrio até que a comunicação se estabeleça. E, se não se estabelecer, o diálogo pode continuar, o diálogo mental, e no trato com o espírito, até o momento em que ele necessite, se vai travar, eles já sabem se vai travar ou não vai, ou se é possível. Então, a forma como ele vai ser trazido, às vezes, é apenas só para ter o contato ali com o médium, não precisa do diálogo. Em outros momentos, também as pessoas acham que o diálogo vai sempre ocorrer e basta 3, 4, meia dúzia de palavras para o espírito que está há milênios agarrado no ódio, na vingança, que o cara vai soar 30 palavras e o outro vai modificar. Não é isso, é um processo longo. Então, cada caso tem uma história. E cada história se desenvolve de acordo com as necessidades e com as circunstâncias. Então, sozinho ninguém nunca está. Eu aqui não estou sozinho nesse quarto, nem vocês aí. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os espíritos familiares. Os bons espíritos que sempre estão conosco, nos inspirando, sempre tem alguma coisa. Agora, então, gente... Ainda vem ainda a pedagogia do medo, da pessoa achar que tem... eu ia falar agora. Que vai... vou ter um infarto. Você só vai ter infarto se o seu coração tiver com problema. Não é? Eu acho que o infarto pode vir, claro, você como da hora da saúde, né? Você já vai estar predisposto àquilo, tá? E você já imaginou você aí na sua casa, né? E aí o Rui, o nosso dialogador, travou a tela dele. Aí entra o gato e pula no teu colo, pronto. Aí você já infartou, aí já não dá mais. Isso aí já aconteceu no meu tempo, sabia? O gato invadiu, foi? Agora, amigos, mesmo em se tratando de sessões com iniciantes, com médios inseguros, não é tudo uma questão de conhecimento e instrução. Não é? Nós temos que fazer, o dirigente tem que fazer parecido com o comissário de voo. Não é? A cada decolagem, dá as instruções. Olha, pode acontecer de um jeito ou de outro, e se acontecer, proceda de tal ou qual maneira. Não é? Eu acho que dessa maneira a gente vai espantando um pouquinho esses medos, esses fantasmas. Perfeito. Entre aspas. Então, vamos lá. Não quero ser redundante, mas eu tenho uma pergunta, tá? Que me mandaram aqui pelo WhatsApp. O fenômeno mediúnico depende de haver um espírito à disposição, um médium, perdão, à disposição, de haver um espírito comunicante e a permissão divina. Entretanto, é conveniente que o médium, estando sozinho, tá? Ou ele coloca entre aspas, né, sem a presença de uma pessoa que possa auxiliá-lo com conhecimento doutrinário, suporte, realize um intercâmbio mediúnico. Se afirmativo, quais as condições mínimas para que isso aconteça com segurança? Então, agora o Jorge vai primeiro, a pergunta é o Jorge agora. Então,
As condições mínimas são essas. O espírito, o comunicante e o desejo de se comunicar. Como diz o Erasto, evoque uma pedra e ela responderá. Isto é, o que não falta é espírito para se comunicar. Agora, o grande problema é a gente tratar o fenômeno natural como algo extraordinário. Esse é o grande problema. Então, o Kardec, como o grande iniciador do estudo da mediunidade, o grande formatador dessa ciência, ele recomendava que todo mundo poderia, sozinho na sua casa, pegar um lápis, uma caneta e iniciar. Por quê? Porque o que precisa é de ter um médium e ter um espírito. Se o espírito tiver com condições de escrever, ele vai escrever. O fenômeno acaba aí. O grande problema é que a gente ainda está preso a essa ideia do mal, do problema. Qual o problema? O espírito depois, ele vai embora. Você está ali exercitando, você usou a lei de adoração, elevou seu pensamento a Deus, pediu auxílio do seu anjo da guarda, você vai exercitar a sua mediunidade. Simples assim. Não, perfeito. Rui? Simples assim, o Jorge falou bem, não é? Resumiu. Isso, muito bom. Muito boa explicação. Quando não mata, arranca a pena. É isso aí. E nós apenas fazemos cor aqui para dizer que a premissa do amigo é falsa, o médium não vai estar sozinho. E, em segundo lugar, que o requisito de segurança é que ele, tão quanto um dirigente, tão quanto um dialogador, um evocador, ele possa conhecer o espiritismo, estudar a ciência espírita, investir no livro dos médiuns, não é? Porque ele vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças, não é esse perigo todo, como o Jorge já falou. Ele vai se sentir mais senhor de si mesmo, mais seguro, e ver que mediunidade não é doença. Perfeito, Jorge. O Rui, perdão. Vamos lá, então, agora. Agora começamos com o Rui. Todo trabalho mediúnico, pelo menos, né, deveria ser alicerçado sobre um estudo sério das obras fundamentais. Então, para quem quiser, a gente recomenda lá o capítulo do Livro dos Médiuns, né, do método, lá ele vai ver como que é o estudo. Então, a plausibilidade que muitos veem na realização dessas reuniões do gênero, né, virtual, não é um incentivo, às vezes, para curiosos sem um preparo e sem um estudo legal, como se fosse, vamos por um exemplo, aquela brincadeira do copo, ou da taça, sei lá como é que o pessoal brinca aí, que já vi falar até coisas absurdas sobre isso. O que vocês acham? Bom, a informação, sobretudo na nossa sociedade, ela é arma, né, para todos os tipos de usos e finalidades. A informação está aí disponível para que você possa, com ela, adquirir adequadamente conhecimento. Mas é certo que há aqueles que, de uma forma incauta, de uma forma, enfim, apressada, sem um fim sério, vão acabar, né, utilizando a informação desvirtuadamente, né, para uma coisa que não tem segurança e não tem seriedade. Então, democraticamente, nós estamos aqui trazendo Kardec, nós estamos trazendo conhecimento espírita, nós estamos falando sobre a ciência espírita, não é? Sem deixar de lado a advertência, que ela é uma ciência para a gente, que a gente tem que encarar com responsabilidade. Nós não estamos incentivando aqui brincadeira, né? Atos levianos. Né? Não é nada disso. Mas nos dirigindo, sobretudo, para aqueles que têm grupos formados, grupos sérios e que foram interrompidos em suas atividades pela ordem das autoridades sanitárias, em meio à pandemia, de isolamento social, né? De distanciamento social. Daí que veio o mote, não é? Será que dá virtual, já que não podemos nos reunir? E nós estamos apresentando uma proposta de resposta fundamentada numa ciência,
que não se pode aprender brincando. Tá? Então, que fique claro que o nosso estímulo não é aí para brincadeiras. Ótimo. Foi muito bem que o professor Jorge falou, né? As leis da física, né? Ou para validar ou para não validar, né? Não para ficar brincando, né? Jorge, alguma coisa a acrescentar? Eu queria dizer o seguinte, que Deus não pede contas a ninguém das suas leis. Ele estabeleceu uma lei que permite que os espíritos se comuniquem. Ora, você pode estudar essas leis para saber trabalhar ou tirar o maior proveito delas ou não. Então, exemplo, a pessoa que está lá na Índia, que nunca ouviu falar do espiritismo, ela pode também entrar em contato com os espíritos. E outras pessoas, outras sociedades entraram. O que nós entendemos, segundo o nosso ponto de vista, é que a ciência espírita trazida por Allan Kardec, ela nos dá muito mais elementos. Mas não ter esses elementos não é um impeditivo para que as pessoas se comuniquem, ok? E elas vão aprender pela força da escolha. Esse é um grande problema nosso também. A pessoa, e se eu morrer? Se meu filho ficar aí? Se seu filho ficar aí, ele vai aprender porque é da vontade de Deus. Mas ele vai ficar sem vai ficar sem a sua instrução, mas ele vai aprender porque ele tem que aprender porque é da vida. É uma lei natural, todos morrem e os outros vão viver. A gente tem que viver as coisas. A mediunidade é um fenômeno natural e nós vamos lidar com ele. Se alguém entrar num processo de obsessão, vai entrar num processo de obsessão na virtual como na presencial. Porque o que faz uma pessoa ter problema de obsessão não é porque é virtual, porque é presencial. É porque ela deu elementos para que o espírito possa se obsediar. Então, a gente tem que tratar as coisas de forma natural. Vamos parar com esse negócio de bula. Essa ideia de que, olha, o que eu posso, o que não pode fazer. Vamos entender a vida que se apresenta a todos nós, um fenômeno. Então, a providência divina nos apresentou um fenômeno da ciência espírita. Tem gente que acha que discutir ciência espírita é falar de mecânica quântica. É falar de teoria quântica de campos. Isso aí não é ciência espírita. Esse estudo aqui é ciência espírita. Isso é ciência espírita. É entender se o fenômeno pode, se não pode, como não pode. E as pessoas não sabem nem o que é ciência espírita. Fica difícil. Entendeu? Então, olha, Deus não pede contas de ninguém às suas leis. Então, como já falei, a criança tem 6 anos, ela não pode ser médium. Como é que não pode ser médium? Se ela tem a mediunidade, ela é médium. Agora, a ciência espírita vai mostrar se ela pode, se ela deve ou se ela não deve trabalhar. Isso, perfeito. Quais condições para ela começar e tudo mais. Envergadura, com 6 anos, ele vai dominar o fenômeno muito mais do que eu, velhusco. Então, por quê? É o fenômeno, entender. Então, a gente... é perigoso, pode... esse negócio de é perigoso, é gostoso, é bonito, é feio, é escuro, é claro, isso aí é opinião, isso aí é uma questão secundária, uma questão muito relativa. Vamos entender o fenômeno. Perfeito, Jorge. Tem uma pergunta da nossa querida Nayarlen Soares. Vamos lá, olha só, vocês conseguem ver aí? Por favor, a pergunta que eu faço pode parecer simples, de maneira alguma, viu, Nayarlen? Pelo contrário, muito obrigado mesmo, mas para mim de valia. Para os grupos que estão na educação da prática mediúnica, qual seria o conselho dos senhores que seria possível para esses grupos? Muito obrigado e muito boa pergunta, viu? Não é simples, não. A gente ficaria uma resenha só falando sobre isso. Vai, Jorge. Do chat é você que começa. Eu não preciso dar o conselho, porque o conselho já foi dado. Allan Kardec, ele dá exatamente o que nós precisamos. Eu estou desenvolvendo a mediunidade. O que eu preciso? Me preparar, separar um tempo, um dia na semana, ou quantos dias necessário. Vou exercitar o meu recolhimento, a lei de adoração, pedir assistência aos bons espíritos e vou me colocar para que isso possa acontecer. Lembrando que,
também faz parte da ciência espírita. Com toda e qualquer mensagem que eu receber, que eu leve, que eu primeiro faça uma boa leitura, uma boa análise, que eu leve para outras pessoas poderem analisar, para que eu não seja, não fique entregue a algum possível mistificador, etc. E vou desenvolver, posso estar eu aqui e um amigo lá na Amazônia, né, lá em... querido. No Chuí, ou em qualquer lugar, eu posso também ajudar essa pessoa, né? Desde que ela entenda, estude e busque os elementos necessários. Então, não há impedimento nenhum para que alguma pessoa possa fazer o desenvolvimento da mediunidade de forma virtual. Não há nenhum impedimento, nenhum. Concordo, Jorge. Eu diria que há de haver uma atenção especial maior por parte daqueles que orientam. Não é porque aquele que é inseguro precisa de mais instruções prévias e de um acompanhamento mais atento. Não é coisa que já não se faz, não se tem tanto cuidado quando se está diante de médiuns seguros experimentados. Então o cuidado é esse, é ter mais gente, no caso da reunião de desenvolvimento virtual, para ficar observando todos aqueles que estão estagiários, né, que estão ainda aprendendo o fenômeno das suas faculdades mediúnicas. Com esse caráter especial, não vejo problema nenhum, tão quanto o Jorge colocou. Então, perfeito. Então, vamos lá. Vamos mais uma aqui. Existem experimentação nessa área que pode nos servir de suporte? Vocês conhecem alguma coisa nesse sentido? Vocês trabalham com isso, ou nunca trabalharam, ou desenvolvem? Sabe de alguma coisa experimental que sirva como um norte, ou pelo menos como um experimento para o pessoal se apoiar, alguma coisa ou não? Olha, eu conheço, assim, tem grupos que já fazem isso, mas não conheço alguma metodologia que foi criada em relação a isso, entendeu? Okay. Porque, vamos dizer, de modo geral, é um acontecimento novo. Então, muitas pessoas ainda não se debruçaram sobre isso. Por isso que nós estamos estudando do ponto de vista das leis, da possibilidade de cada... Eu, não, pelo menos, eu não conheço algum assim, um opúsculo que trate exatamente desse assunto, etc., que seria interessante, que isso sim seria um trabalho dos órgãos oficiais de se debruçar sobre isso e desenvolver, né? Eu acho que deveria existir isso. Ou dos pesquisadores, que já também existem grupos de estudos que podem se debruçar sobre isso e estabelecer algumas diretrizes interessantes com base na doutrina espírita, né? Não, perfeito. Então, fica a dica aí, Jacobson, de a gente criar aí alguma coisa para poder dar um suporte, dar um rumo aí, ó. Quem sabe aparece alguma coisa. Rui, você sabe de alguma coisa, alguma metodologia, alguma coisa que embasa, alguma coisa que possa servir de norte, alguma coisa ou não? Bom, o que pode servir de norte é o Livro dos Médiuns. Eu não entendo que haja necessidade de outra metodologia. O que convém é adequarmos em razão de algum risco de queda de comunicação. Sim, sim. É só isso. Então não tem mistério, não tem iniciação, não é uma metodologia nova. Vem cá, pessoal, vamos pensar o que pode acontecer que interrompa, que prejudique. Vamos pensar? Então a gente pensa, resolve, equaciona e no começo da reunião as instruções são dadas. Pessoal, se alguém desconectar, nós vamos esperar por tantos minutos para tentar restabelecer. Nós vamos adotar como auxiliar o instrumento do WhatsApp, para ter um feedback em relação a quem caiu. Então são coisas simples. Nós não podemos pensar aí num aparato sofisticado que demande assim, uma literatura especializada, senão nós vamos estar estagnando aquilo que queremos desmistificar, como uma coisa de fácil trato. Tá? Então a resposta é realmente negativa, não conheço ninguém que tenha feito um trabalho assim nesse sentido, mas conhecemos alguns amigos que
participaram e mantêm mediúnicas virtuais, não é de hoje, né? E que tem bom resultado. Ótimo, não, perfeito. Perfeito. Então vamos lá, agora mais uma. Já falamos. Pergunta de uma ouvinte pelo WhatsApp. O que caracteriza, apesar que vocês já foram até bater em cima, mas vamos lá para poder responder. O que caracteriza a proteção energética numa reunião? Ela pergunta se essa colocação está correta. Porque aqui a gente lê a pergunta conforme ela vem para nós, tá? Não, interessante que é o Jorge primeiro? A pergunta é o Jorge. Então, que ela usou, esse é também um outro problema nosso, né, do movimento espírita, são os equívocos conceituais, né? A palavra energia é um termo muito genérico usado pela física, que também os espiritualistas utilizam muito. O que é energia? Ninguém sabe o que é energia. É uma conceituação da física, mas quando a gente vai trabalhar em relação ao espiritismo, o que Kardec usa a expressão atmosfera espiritual, isto é, os fluidos ambientes, que eles são característicos. Então, cada um de nós tem a sua atmosfera espiritual, outros vão chamar vários nomes, psicosfera, sei lá, um montão de nomes. Que é o quê? O conjunto de fluidos que são característicos de cada indivíduo. E esses fluidos são mais aptos a atrair um determinado grupo de espírito do que outros. Se juntando com vários, vai formando uma outra, vamos dizer assim, uma outra atmosfera, mais ou menos. Eu pego água com café, já não é água nem café. É a mesma coisa. Se você está num ambiente sozinho, esse teu fluido característico é o que vai predominar naquele ambiente. Mas não é o único, porque existem vários desencarnados que também têm os fluidos que são característicos e vão formar essa atmosfera. Outra coisa é o elo, que é a afinidade da comunhão de pensamentos, que vai fazer com que nós fiquemos ligados um ao outro, independente da distância, ou independente até dos mundos, né? Então, a energia característica daquele ambiente, microambiente ali, é diferente. Não adianta você querer dizer também, exemplo, eu estou aqui encarnado e lá em Sacramento, encarnado no outro computador, está Eurípides Barçanufo, ok? Então, a atmosfera aqui do meu quartinho é uma, a atmosfera do quartinho do Eurípides é outra. Nós estamos ligados pela comunhão de pensamento. Mas os fluidos que são característicos dele não vai atravessar uma ponte aérea para vir para cá. Nós estamos ligados pelos pensamentos, ok? Então, são coisas diferentes. Então, agora, o que eu preciso para ter uma boa comunicação? Eu preciso me concentrar, ok? São aqueles elementos básicos de novo. Me concentrar, elevar o pensamento, ter assistência dos bons espíritos. Esses elementos são suficientes para neutralizar qualquer influência negativa de qualquer espírito, de qualquer nível negativo possível. Tá? Isso é importante, a pessoa entender isso. Tá? Não é que também vai ter senão a gente vai começar também a ter um pensamento mágico, de achar que, né, eu estou fazendo uma reunião aqui com o Chico Xavier, então eu estou protegido. O Chico Xavier não veio hoje, eu não estou protegido. Não é isso. O que protege, o que caracteriza é a sua boa intenção, a seriedade do seu trabalho, ok? E é isso que é fundamental. Isso já é um estado moral muito acima do nível dos espíritos em estado de desequilíbrio. Ótimo, perfeito, Jorge. Mais uma vez, um bom exemplo, viu? Gostei. Rui? É isso aí, eu quero aconselhar que você que fez a pergunta, consulte, estude o livro A Gênese, no capítulo 14. Lá nós temos um tratado sobre fluidos, sobre magnetismo, para que você compreenda o que ocorre na reunião espírita. A qualidade do pensamento não só atrai espíritos afins,
mais fluidos correspondentes igualmente. Se o seu pensamento é bom, atrai bons fluidos. E se seu pensamento é inferior, né, o inverso acontece, os maus fluidos predominam. Então esse jogo magnético, ele acontece o tempo todo também. Não é preciso que você esteja numa sessão mediúnica, numa sessão prática. A qualidade do seu pensamento está o tempo todo atraindo e repulsando espíritos e fluidos que são simpáticos, são afinizados com as respectivas qualidades. Então, a mediúnica, ela tanto mais magneticamente vigorosa quanto a soma dos pensamentos de boa qualidade preponderem naquela reunião. Não, perfeito, joinha. E a gente já está caminhando já para o nosso final, então a pergunta, né, final. Como que vocês encaram os argumentos da carta recém, né, divulgada pela nossa federação para não recomendar, né, reuniões mediúnicas virtuais neste período de distanciamento social por causa dessa pandemia do Covid-19? Ok? Agora é o Rui. Agora é o Rui. Batata quente, hein? Bom, renovando, né? Vamos só lembrar aqui que a gente está aqui para poder discutir, argumentar, refletir sobre a elaboração da carta. Nada contra a FEB, nada contra quem a redigiu, pelo contrário, uma pessoa excelentíssima, boníssima, nada contra, ok? Isso, endosso. Não é para dizer que os argumentos, são 14, não é, para a apreciação demandariam programa, né? Sintética, Agora, de uma maneira panorâmica, nós temos a lamentar que os princípios que nós citamos, abordamos aqui a todo instante, neste nosso intervalo de reflexão, não foram considerados. Não foram considerados. Eu vejo ali, naquela carta, um conteúdo predominantemente retirado de literatura mediúnica, né, das psicografias disponíveis de certos autores espirituais, mas eu não vejo, com todo respeito ali, tratado esses princípios que temos nas obras que dizem básicas, né, e preferimos falar fundamentais, melhor, que ainda hoje são pouco estudadas e ainda menos compreendidas no meio, a despeito de serem redigidas com toda a maestria simplificadora de Allan Kardec. Não é? Então precisamos investir mais em consultar esses fundamentos e observar comparativamente que eles estão ausentes em certas colocações que são feitas aí em determinados textos, notas, palestras, exposições, com o máximo respeito aos seus autores. Não é? Nós reivindicamos para nós um posicionamento mais focado nesses fundamentos que estão ausentes e que não podemos, sob pena de incoerência teórica, desprezar, porque nos dizemos espíritas. Não é mesmo? Que espírita seria eu se dissesse, olha, Kardec está ultrapassado, não, o Livro dos Médiuns já não é parâmetro, sem ter consultado, refletido, meditado devidamente em todos os argumentos, toda a motivação, todas as razões ali apresentadas. É o exercício de hoje. Não é? Vai, Jorge. Eu ia entrar nesse caminho mesmo, porque, assim, o que falar é mais ou menos assim, alguém usa uma ciência para falar de outra, e qual argumento que eu posso usar? Eu não posso usar argumento, porque assim, a bibliografia utilizada, o referencial teórico utilizado, não é o referencial teórico da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec e pelos guias da humanidade.
ok? São opiniões de vários espíritos que a gente respeita, né? Porque todo mundo tem opinião, eu tenho a minha. Uhum. Mas não, como não é doutrina, quando foi usado, quando foi usado uma passagem do Kardec, foi usada de forma equivocada. Então, a gente pode dizer que 100% está fora do referencial teórico da doutrina espírita. Então, eu não posso dizer que... O que eu posso dizer sobre o documento? Eu posso dizer assim, que do ponto de vista da doutrina espírita, é incoerente. Agora, as pessoas são livres para segui-lo se assim o acharem necessário, prudente, não tem problema nenhum. O sol, ele nasce você achando bom, feio. O sol nasce, né? As nuvens vêm. Uns dizem que o dia está bonito, outros dizem que o dia está feio, outros dizem que o dia está improdutivo. O dia está posto, porque é uma lei natural. Então, as leis naturais estão aí. Agora, se uns interpretam como essa lei é boa ou é ruim, ou se isso pode ou se não pode, é um outro problema, é uma outra forma de enxergar. Então, a doutrina espírita, ela enxerga em forma de leis. Outros têm opiniões relacionadas a coisas particulares. É um direito que elas têm. Mas o nosso referencial é a doutrina espírita. E no documento não foi usado, como não é usado em muitas outras coisas, esse referencial teórico. Então, fora do referencial teórico, nada posso falar. Posso falar que aquele que desejar, aquele que assim desejar, estude o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e a Revista Espírita. Lá vocês vão achar de tudo. Kardec fez reunião virtual, ele fez a reunião à distância, né? Evocação de pessoas vivas. Ele evocava. O cara estava... O céu e o inferno, né? Também. Ela estava sozinha na casa dela e foi lá e se emancipou e teve a comunicação. Mas não tinha ninguém, nenhum guarda, nenhum lixão de chakra, um domo para proteger a pessoa dos espíritos maus. Se você está trabalhando no bem, você está usufruindo do bem. Quem está usufruindo do bem não pode dar aso ao mal, porque a luz dissipa a treva e a autoridade moral é irresistível. E lembrando ainda a todos, né, que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Vale lembrar essa questão aí. Pessoas, chegamos ao nosso quase final. Aqui agora, o Jorge, como eu já fiz com o Jorge é de casa já, eu vou deixar o Jorge em off, a gente vai fazer 2 toques, aí eu coloco o Jorge depois para ele fazer a nossa prece final. Pode ser, Rui? Pode. Pode? Então vamos lá, Muito Jorge. obrigado. Já você volta. Nesse 2 toques é simples. Eu faço falo uma coisa e você, de uma maneira simples, responde. Pode ser? Poxa, vamos lá. Então vamos lá. Um fato na sua vida, Rui. Espiritismo. Opa, joia. Deus. Razão de tudo, né? Nosso Pai, nosso Criador. Jesus. Nosso Mestre. Allan Kardec. O discípulo de Jesus que veio para completar a sua obra. Um desejo seu. Nosso progresso. Perfeito, querido. Obrigado, viu? Obrigado por ter aceito, obrigado por ter nos enriquecido com a sua opinião, com o debate, com argumentos. Eu acho que é disso que nós precisamos para poder cada vez mais levar conteúdos, né? As pessoas podem não concordar ou concordar, aí depende, mas eu acho que o nosso papel é levar conteúdo para que elas possam analisar e, dependendo do seu histórico, né, da sua evolução, acatar ou não. Então agora eu vou retirar você, nós vamos deixar o Jorge em destaque para ele fazer a nossa prece final. Pessoas, não sai não, que tem um recado no final aí. Pai de infinito amor e bondade,
Graças te rendemos pela oportunidade de estarmos reunidos, não localmente, mas virtualmente, exercitando a lei de amor pela comunhão dos pensamentos. Pedimos, Senhor, que o seu amor esteja cada vez mais claro em nossas consciências, que o conhecimento cada vez mais profundo das leis que nos levam à felicidade possam estar à disposição de todos os seres, para que assim, seguindo o caminho reto e largo que conduz a ti, Senhor, possamos chegar o mais depressa possível. Abençoe os nossos irmãos de caminhada, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a doutrina dos Espíritos, aqueles que tiveram e desprezaram, aqueles que buscaram outros mestres, aqueles que nem sabem que existe mestre, que todos possam encontrar o caminho da vida, que é o Senhor. Que o teu amor possa penetrar no coração de cada um nesse momento, em especial os que estão ligados a nós, que esta corrente fluídica que se estabelece não por fios, mas pelo fluido universal que conecta todos os seres do universo, que possam cada um sentir abençoado, iluminado, irradiado, e assim mais fortes, mais lúcidos e serenos possam continuar a superar cada uma das etapas, das dificuldades, dos problemas e das situações que estão à nossa frente e que necessariamente necessitamos superá-los para sermos felizes. Na certeza absoluta de sermos atendidos em nossos desejos, pois que esses desejos estão plenamente ligados à lei de progresso, nós te agradecemos e te pedimos. Permaneça conosco, lucidamente em nossas consciências, não só agora, mas por toda a eternidade, que assim seja. Jorge, já a gente se fala. Obrigado, viu? Olá, olha, quero agradecer a cada um pela sua presença, pela participação, aos pessoal que mandaram as perguntas, muitas não puderam ser respondidas, outras sim, devido, ao nosso tempo. Lembrando que na quarta, talvez não teremos o resenha. Qual que é o motivo? É que tem alguns centros que estão voltando à atividade, tá? E eu já tinha marcado desde o ano passado nessa quarta-feira uma palestra em outro estado e me ligaram e ficaram de confirmar que provavelmente eu terei que ir. Então, caso for em viagem, não terei como fazer. Mas na sexta-feira, olha só, nós vamos ter um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre mediunidade e influência. Nós vamos ter aí o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen, nós vamos ter o Guilherme Velho e vamos ter o nosso querido Adalberto juntos debatendo, e já estou preparando o roteiro, vai ficar uma coisa bem legal, simples e objetiva para todos, tá? Muito grato, quem puder curtir, compartilhar, e que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que vocês possam estar, a minha gratidão. Muito obrigado por tudo, viu?